A Secretaria de Estado de Saúde faz um alerta. O ritmo de vacinação contra a Covid-19 caiu em Minas porque as pessoas não têm procurado os postos de imunização. A nossa repórter Priscila de Paula está acompanhando aí, tudo de perto ao lado do secretário de Saúde e traz mais detalhes aqui no Balanço Geral. Está ao vivo conosco? Então vamos lá no telão. A Priscila já está aqui comigo. Uma boa tarde para você, Priscila. As informações, minha amiga. Boa tarde, Elbert. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Eu estou aqui na cidade administrativa, onde aconteceu agora há pouco a entrevista coletiva do secretário estadual de saúde, divulgando informações sobre como está o cenário da Covid aqui em Minas. Uma informação relevante é que o estado ainda não atingiu o novo pico de casos causado pela variante Ômicron. E tem uma informação importante também, inédita, de um estudo que foi divulgado mostrando que nas pessoas que não se vacinaram, não tomaram nenhuma das 2 doses da vacina contra o novo coronavírus, as chances de morte é 11 vezes maior. Aqui ao meu lado, o secretário de Saúde estadual, Fábio Baccheretti, que deu a entrevista coletiva e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse estudo e o cenário hoje. Boa tarde, obrigada pela entrevista. Esse estudo corrobora a importância da vacinação, né? Quais são o que apresentou? Os 11 vezes chances mais de morrer e quem tomou apenas uma dose. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Exatamente esse estudo, a gente pegou o mês de dezembro como um todo, do dia 5 de dezembro a 1º de janeiro, e avaliamos os óbitos em cada uma das populações. Aquelas que não tomaram nenhuma dose, que tomou uma dose apenas e quem tomou 2 doses. Então, quem tomou apenas uma dose, o risco de evoluir a óbito é 2 vezes maior para quem não tomou nenhuma vacina. Para quem tomou a vacina as 2 doses. Agora, quem não tomou nenhuma vacina é de 11 vezes maior. É só mais uma vez para confirmar que a única saída é a vacinação. E tem gente ainda que insiste em não tomar a sua vacina ou a sua 2ª dose. Então, esse estudo demonstra com clareza qual que é o papel da vacina com a pandemia. Então, se alguém não quiser morrer da pandemia, tome a sua vacina, que a vacina está esperando. A gente tem visto, na capital principalmente, o aumento na procura dos pronto-atendimentos, né? Unidades básicas de saúde também, de pessoas com sintomas de gripe. E há também um número de internações, enfermarias e UTIs que não está muito alto em CTIs. Esses casos da variante Ômicron, eles são os principais, são eles que têm causado internações e casos de síndrome respiratória aguda grave? Neste momento ainda os casos de CTI, que estão internados em CTI, ainda não estão aumentando muito, temos ainda muito próximo da semana passada e a maioria deles não são Covid. Então ainda a taxa de pacientes com Covid dentro da síndrome respiratória aguda grave, ela estava abaixo de 10% dos casos. Mas a questão é que a Ômicron está aí, e ela vem levando mais pacientes para o pronto atendimento, a tendência é que aumente casos sintomáticos e de internação em enfermaria. Lembrando que a gripe, a influenza ou esses outros vírus, assim como a Covid pela Ômicron, gera mais internação em pacientes menos graves em enfermaria. Então a nossa expectativa ainda é que os leitos de CTI que nós temos serão suficientes para esse novo pico que teremos da doença. Vamos acompanhando e estamos nesse esforço maior em fortalecer os pronto atendimentos e os leitos de enfermaria. Bom, a gente tem falado também nos últimos dias dos casos que têm sido chamados de flurona, né? É uma infecção simultânea de coronavírus e de influenza. 6 casos estão sendo investigados aqui. Os resultados devem ser apresentados em breve? Deve sair em breve os resultados, é o painel viral que a FUNED faz, deve ser confirmado, mas deve ter muito mais casos nesse sentido, porque temos uma novidade, né? Nunca se teve o coronavírus circulando como estamos tendo aí nos últimos 2 anos, e com o isolamento social os outros vírus estavam aí latentes. Então agora, com a normalização do dia a dia das pessoas, nós tivemos aí o somatório de 2 vírus. Mas isso não é para gerar maior preocupação. Não é que significa que as pessoas vão ter casos mais graves por causa disso. O que é importante dizer é que tanto a influenza quanto o coronavírus, eles são evitáveis com o uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Então, o cuidado é o mesmo, são vírus. E é isso que vale a pena lembrar. Se todo mundo tomar os seus cuidados, a chance de se infectar por um dos 2 vírus ainda reduz, além da vacinação. O estado deve receber amanhã mais milhares de doses da Pfizer para vacina contra a Covid. Como é que está essa expectativa?
expectativa de vacinação, inclusive de crianças, agora que o Ministério da Saúde aprovou para crianças de 5 a 11 anos? Receberemos amanhã mais de 500 mil doses de Pfizer. Lembrando que nós interrompemos o recebimento de doses pensando na validade delas, para preservar as vacinas. Fizemos isso de forma muito planejada. Temos ainda muito estoque de Pfizer e amanhã receberemos para repor esse estoque mais doses. A expectativa é que o governo federal receba dia 13, 1.700.000 doses da nova vacina da Pfizer para criança, uma vacina de frasco diferente, e a gente receba lá para o dia 14 e a gente de imediato já distribua para todos os municípios. Então, se tudo der certo, iniciando a segunda quinzena, toda criança do estado já terá sua vacina. Toda não, né, que vai chegar por partes, mas se inicia a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que é uma vacina segura, não experimental, confirmada que ela é eficaz e gera um benefício muito maior qualquer tipo de risco, e todos os pais levem os seus filhos de 5 a 11 anos para tomar essa vacina. É um estímulo do governo do estado, então, da Secretaria Estadual de Saúde, para que as pessoas vacinem os filhos, né, de 5 a 11 e os que já estavam para ser vacinados antes, acima de 12 anos. Secretário, com relação ao carnaval, foi perguntado, é lá no fim de fevereiro, e o senhor falou sobre isso nesse momento em que estamos vendo o aumento de contaminações e de casos por Covid por causa das aglomerações de fim de ano. Como é que o estado está trabalhando com essa possibilidade ou a expectativa do cidadão mesmo para carnavais de rua e fechados? O estado de Minas já se posicionou contrário a qualquer tipo de aglomeração nesse momento. O carnaval conta como isso, mas temos um protocolo de eventos bem estabelecidos, que fala sobre situação epidemiológica relacionada aos cuidados. A máscara ainda é obrigatória, o distanciamento social ainda é recomendado, e a gente tem que lembrar que a pandemia não nos permite falar muito a longo prazo, nem a médio prazo, né? Que de repente muda tudo. Mas a Ômicron está aí, vamos ver o comportamento dela. Eu já havia falado isso anteriormente, que a nossa preocupação era o Natal e o Réveillon, e são eles realmente que estão ocasionando esse aumento mais rápido da disseminação da Ômicron. Vamos avaliar janeiro, fevereiro, mas está muito cedo. O que eu posso garantir é que a máscara continua obrigatória, porque ela tem o seu papel fundamental dentro do processo da disseminação do vírus. E agora, chegando o fim de janeiro, a retomada das aulas, né, o ano letivo, as crianças mesmo, as não vacinadas, não há nenhuma recomendação para que escolas fechem. Vai voltar normalmente? Não muda, não podemos mais associar vacinação com retorno às aulas. Esse erro foi cometido anteriormente, a Organização Mundial de Saúde já fala sobre isso, a Unicef também. E vamos lembrar que nós temos uma variante agora bem menos infectante, e ela vai ser praticamente 100% dos casos daqui a algumas semanas. E temos a vacinação de adolescentes acima de 12 anos, já foi feita, e a de 5 a 11 anos será feita. Mas a vacinação não pode ser uma condição ao retorno às aulas. É um vírus ainda com uma letalidade muito pequena em crianças, e a gente tem que lembrar que o ganho do retorno escolar é muito maior do que não ter as aulas retornadas. Então não existirá associação entre vacinação e retorno às aulas. Obrigada, secretário. Bom trabalho. Entrevista ao vivo aqui com o secretário Fábio Baquerete sobre os novos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde da variante Ômicron e da evolução dos casos de Covid aqui no estado. A gente traz mais informações, uma reportagem completa mais tarde, logo à noite, nos jornais aqui na Record TV Minas.